Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos. O vídeo de hoje ele vem para não provar, mas para trazer novos indícios de que aquilo que eu venho dizendo para vocês é um fato, apenas a aguardar o momento mais oportuno para se concretizar, que é uma terceira G mundial. Veja o que diz este analista, se não é exatamente aquilo que eu venho dizendo há muitos anos e que agora está na boca de cada vez mais pessoas e que muitos engraçadinhos deixaram de achar teoria da conspiração e dar risadas. Agora que a coisa está complicando e muitos não estão preparados e não se prepararam e ainda estão duvidando que é o momento de se preparar, vão ter de enfrentar. Por isso eu digo que a comunidade fechada ela até pode ser um pouco dura em alguns aspectos, mas ela traz a realidade e as pessoas sem conhecimento, como a própria palavra bíblica diz, perecem. Veja o que diz aqui, o espectro de 3 Gs representa perigo para o domínio da América. Rússia, China e Irã estão fazendo ameaças que exigem uma resposta de Washington. Mas é óbvio que quando espocar em qualquer desses pontos, isso acontecerá nos 3. E não digo que são só os 3, mas são os 3 principais. Nós veremos algo acontecendo na Venezuela, nós veremos algo acontecendo na Coreia do Norte. Esses países que estão alinhados com oposições a Washington, ao poder vigente atual, irão atuar todos ao mesmo tempo. E Washington está preocupado de que não dará conta de 3 frontes ao mesmo tempo. Então veja o que diz ele aqui. Durante décadas, o planejamento M americano baseou-se na ideia de que os Estados Unidos deveriam ser capazes de travar 2 Gs em diferentes partes do mundo simultaneamente. E essas 2 Gs, ou melhor, essas Gs que eles vão travar agora, obviamente precipitarão a terceira G mundial. Ela será a terceira G mundial, que nós já estamos em processo, na verdade. De momento, de forma comercial, de forma política, alguns dizendo até que no meio de uma G biológica, mas nós já demos início a algo que acabará fatalmente e infelizmente em algo quente, a não ser que o milagre aconteça. Então ele estaria preparado para travar 2 Gs ao mesmo tempo, simultaneamente, no caso. Mas mesmo os estrategistas mais sombrios não planejaram 3 Gs ao mesmo tempo. O governo de Joe Biden, que está se mostrando muito incompetente em várias coisas, que teria que enfrentar essas 3 Gs ao mesmo tempo. O governo de Joe Biden, no entanto, enfrenta atualmente crises na Europa, na Ásia e no Oriente Médio. Coletivamente, eles representam o maior desafio ao poder global da América desde o fim da Guerra Fria. As autoridades americanas informaram que a Rússia está planejando uma invasão da Ucrânia logo no início de 2022. A inteligência americana tem dito isso. Pode ser, não duvido, mas eu não acredito. Eu acredito que, e aqui eu estou chutando, tá, pessoal, porque isso pode acontecer a qualquer momento, pode demorar 10 anos, mas eu acho que o momento em que estará mais maduro para que isso aconteça é 2025, porque existem algumas fases da agenda que ainda precisam se cumprir até lá. Posso estar enganado, então não fiquem então nós temos tanto tempo ainda, não. Pode ser que esse analista aqui esteja correto, porque essas coisas aqui fogem de certos controles de análise que a gente faz. Porque depende de uma decisão de uma pessoa, às vezes, ou de um pequeno grupo de pessoas. Lembre-se que um pequeno leme ele vira um navio gigantesco. Então, uma pequena elite ela comanda uma nação inteira e ela acaba tomando uma decisão que afetará o mundo inteiro. Enquanto isso, Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, advertiu que as manobras militares da China perto de Taiwan parecem ensaios para um ingresso forçado, vamos dizer assim, em grande escala. O Irã também parece estar há semanas de criar um material físsil suficiente para fabricar uma ARNU. Tem palavras que a gente não pode dizer, vocês sabem por quê. Um resultado que os Estados Unidos passaram décadas tentando impedir.
tentando impedir, será mesmo, com todo o financiamento que o acordo de Obama levou para aquele país, será que realmente tentaram impedir ou os Estados Unidos possuem inimigos internos? Bom, cada um conclua como quiser, né? Alguns analistas temem que a América possa agora estar enfrentando um ADAQUE global coordenado por poderes revisionistas. Revisionistas, que eles querem dizer é que reveja os resultados da Segunda G Mundial. Carl Bildt, o ex-primeiro-ministro da Suécia, diplomata internacional, alerta que os formuladores de políticas devem contemplar a possibilidade de invasões simultâneas de Taiwan e Ucrânia. Exatamente o que eu venho dizendo que a mídia aberta não dizia. Só que conforme as coisas vão amadurecendo, não tem mais como esconder o sol com a peneira, né? Aquilo que a gente via nas entrelinhas anteriormente agora está escancarado na frente de todo mundo. Claro que não da mídia tradicional. Essa vai demorar só quando uma BOMBA cair na cabeça deles é que eles vão perceber o que está acontecendo. Tomados em conjunto, esses dois atos de conquista mudariam fundamentalmente o equilíbrio de poder global, dizia ele, suando o dobre de finados para uma ordem mundial que sustentou a paz global por décadas. Essa ordem mundial, que era liberal e globalista, acabou. Eles estão projetando uma nova ordem global, né? Que, ao final das contas, como se diz, não foi combinada com os russos. Ou talvez até tenha sido, e aí o truque é de uma estratégia de tesouras ainda maior. Parece improvável que Xi Jinping e Vladimir Putin estejam falando diretamente sobre uma ação M coordenada, mas na minha opinião não é. A ideia de uma teleconferência tripla envolvendo Ibrahim Raisi, o presidente do Irã, disparou para o reino da ficção popular. Eles acham então ainda que seria, algumas pessoas acham que seria uma ficção que está correndo no meio popular. Mas, embora não haja um plano único ligando as ambições de Pequim, Moscou e Teherã, há um grau de análise e vigilância compartilhados. Duvido que não existem. Eles estão sendo otimistas aqui, né, em relação ao ponto de vista deles, lógico. Pessoal, a situação é a seguinte. O Brasil é uma potência em vários aspectos, só que nesse momento, quando essas coisas espocarem, o Brasil tem pouco peso no campo bélico, vamos dizer assim. Ele tem um peso muito grande em número de população, em riquezas naturais, ele é um grande fornecedor de alimentos, então ele tem um grande peso na balança do mundo. Para o lado que o Brasil pender, as coisas tendem a pender para lá também. O Brasil não é um peso tão leve assim. Não quer dizer que o lado que o Brasil pender irá ganhar. E também não se sabe se o Brasil irá realmente pender para um lado, porque o nosso país está rachado, né? Não só em duas, mas em três vertentes, cada um achando que uma coisa diferente deve ser feita. Na minha opinião, nós não devemos brigar entre nós por conta de um domínio que, ao final das contas, ficará na mão de um lado ou de outro. Não importa quem ganhar, não será o Brasil que estará no comando, porque o Brasil não tem condições hoje de coordenar nada. Então eu vejo talvez uma repetição do que aconteceu durante a Segunda G Mundial, onde o Brasil ora parecia pender para um lado, ora para o outro, e tentou ficar em cima do muro até o último momento, e aí quando se definiu um lado, aqueles internamente que eram a favor de outro lado tiveram de ser calados imediatamente, e aí então o Brasil entrou de cabeça e acabou que ficou do lado vencedor, digamos assim, embora não tenha colhido muitos louros dessa vitória, não, colheu muito pouco, para falar a verdade. E me parece que a história vai se repetir. Diz o seguinte aí na matéria: o governo Xi insiste que é o destino nacional da China reunificar a pátria mãe absorvendo Taiwan. Não vamos nos esquecer que não será apenas o Washington que vai atuar. Não se esqueçam que Taiwan tem um poder de reação, embora pequeno ele tem. Existe o Japão ali na região, existe a Índia, existe a Europa, que ora parece que está de um lado, ora parece que está do outro, mas ela tem uma tradição
pelo menos até hoje, mais com conexões com Washington. Não quer dizer que isso permanecerá. Não vamos nos esquecer que a própria Alemanha já foi dividida durante a Segunda G e que ideologias diferentes foram plantadas dentro do país, coisas que acabaram se espalhando pelo mundo inteiro. Não por acaso os países hoje estão divididos. E existem outros fatores aí externos, né? Existem outros países no Oriente Médio. Claro que o Irã não faria o que queria, o que gostaria, né? Sem resistência. Não é por acaso também que está se costurando o tal Acordo de Abraão, pessoal. Isso aí nada é por acaso, tudo está sendo preparado para um momento em específico. Essa matéria aqui é muito interessante, ela é um pouquinho grande, não tanto, você lê ela rapidamente, mas com um pouquinho de atenção demora um pouco mais, porque é preciso entender, às vezes, algumas entrelinhas do que ele está dizendo. Eu vou deixar ela na descrição do vídeo para vocês, né? Eu deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.